Olá! Olá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso momento de coração para coração. Estou muito feliz de estar aqui hoje com meu parça, Gabriel. É nóis. E de novo a gente está convidando vocês para entrar aqui numa uma reunião da Frequência do Amor. Para quem não assistiu a De Coração para Coração com a Mir, que foi incrível, a gente falou sobre como estar em oração o tempo todo. Né? Hoje, a gente aqui conversando em reunião, surgiu um tema que eu falei, nossa, vamos compartilhar, porque estava vindo muita clareza, de forma muito prática, né? E eu sinto que esse conteúdo pode ser muito útil mesmo. Então, hoje nós vamos conversar sobre escolhas e sobre discernimento. Né? Quem acompanha a gente aqui na Frequência do Amor com certeza já deve ter me ouvido falar sobre o discernimento, né? Que nada mais é do que o nosso caminho espiritual. Né? O nosso caminho espiritual é sobre discernimento, né? Sobre a gente aprender a discernir, a separar a verdade da ilusão e escolher, né? Só a verdade. Então, discernimento e escolha estão sempre muito juntinhos aí. E, enfim, a gente sentiu mesmo que era um tema muito importante, sabe? E que pode ser útil aí para vocês. Então, não sei por onde você acha que a gente começa. Talvez por de onde surgiu, né? Boa, Acho vamos que lá. eu vou contar. Ué, Então vamos lá. vamos lá. Você vai complementando aí, se eu esquecer. Mas esse papo surgiu é, a partir da expressão, né? Sobre um treino que tenho experimentado, editando assim os vídeos, né? E experimentando uma certa resistência, assim, e aí expressando sobre isso, né, assim, aí a Paulinha trouxe esse lugar de, tipo, com Jesus não tem esforço, né, e aí, então tem algo aí, né, e aí a partir disso a gente foi olhando, né, e trazendo mais à luz tudo, e chegamos no ponto de aliás, chegamos no ponto de que a edição já está feita, né? O currículo já está, o roteiro já está escrito, né? Então, essa edição já está feita, né? Então, nosso papel é receber como que ela vai ser, né? E aí, ela estava trazendo um pouco sobre a parede, né? Assim. Isso, nossa, eu vou contar esse caso que é muito bom. Mas antes eu tô sentindo só nossa, isso que você tá falando é muito importante mesmo. E é um bom começo pra gente mergulhar nesse tema aí, porque traz tudo mesmo. Então vamos lá, trazendo agora um pouquinho, né, dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Esse conceito, né, de que o roteiro está escrito é algo que Jesus fala no livro e é algo que levanta muita resistência, né? Muita gente fica preso nisso mesmo, querendo entender intelectualmente, e é algo que não dá para realmente não dá para intelectualizar. É necessário uma experiência para a gente compreender o que ele realmente está falando. E por que tem tanta resistência em compreender que o roteiro está escrito? Porque todo o show do ego, que é esse mundo, é baseado no contrário, né? Por isso que Jesus fala que está invertido de cabeça para baixo. Todo o poder do ego é justamente em te convencer que você tem escolhas na forma, né? Então, o ego vai te contar que você pode sim escolher entre casar ou não casar, ter dinheiro ou não ter dinheiro, morar em tal lugar ou não morar. O que o Gabriel estava compartilhando, que foi onde surgiu, quando eu estou experimentando resistência ali, porque eu olho para as entrevistas que a gente está fazendo, que a gente tá fazendo aqui, né, nessa série de Corações para Corações, na tradução, mexendo na tradução, na edição da tradução, e eu vejo lá uma palavra como. Aí eu fico, essa palavra tem que entrar ou sair? Então parece muito que eu tenho escolha, né? Se essa palavra tem que entrar, tem que ficar ou tem que ou ser retirada dali. Então todo o mundo do ego é baseado nisso, né? Nessa falsa autonomia, nessa falsa ideia de que nós temos escolha na forma. E o que Jesus fala em Um Curso de Milagres é que, na verdade, nós não temos escolha na forma. Mesmo que pareça muito que sim.
né? E aí, imagina, a gente treinou isso quanto tempo, né? Que você escolhe o que você quer comer. E aí, né, o ego. A gente nasce e vai sendo conduzido. Não, você vai caminhando para você poder fazer as suas próprias escolhas, Independente, de forma fazer o que independente. você quiser, né? Do jeito que você quiser, ter a vida que você quiser. Gente, isso é uma grande Ai, armadilha. E ai. a gente brinca disso, né? A gente vai montando o que eu chamo de um pacote de preferências, né? Que antes de fazer essa escolha, você vai lá e consulta esse pacote de preferências, né? Se essa blusa não combina com o meu pacote de preferências, então eu não vou escolher ela. E aí você fica preso naquele autoconceito, naquilo, né? Naquelas escolhas que vão confirmar aquele autoconceito, que vão confirmar aquela ilusão. Isso é muito profundo, gente. O nosso nível de controle nas escolhas, né, que na verdade é o controle do ego sobre a gente, olha isso, é muito profundo. Quer um exemplo? Façam esse teste. Vê se você tem coragem de pedir alguém para escolher o que você vai vestir no seu dia. Ou então você vai com alguém e fala assim, vai num self-service, sabe? E fala, monta o meu prato. Só de pensar nisso, o ego fica desorientado, essa é a palavra. Né? Por quê? Porque tem muito controle, tem muita preferência, tem essa sensação, essa falsa autonomia de que eu faço as minhas escolhas. Aí vem Jesus no Curso Milagres e fala, então, eu tô aqui para te ajudar a treinar a sua mente, a entregar essas escolhas para o Espírito Santo, que pode decidir por Deus por você. Na verdade, você não percebe os seus maiores interesses. Você acha que você está escolhendo uma coisa porque você prefere essa blusa, ou que você prefere esse trabalho do que esse lugar do que essa pessoa do que essa. Mas, na verdade, você está só preferindo o ego. Você está preferindo ficar preso nesse sistema de pensamento, nesse autoconceito do ego. Olha a profundidade quando a gente fala de escolha. Não é à toa que tem uma sessão inteirinha e um curso em milagres dedicado ao poder de decisão. Né, a escolha, como é que a gente faz essa escolha? Né? Tem lá as regras para as decisões. Jesus dá um passo a passo porque ele sabe que a gente precisa mesmo treinar nossa mente para aprender a decidir com o Espírito Santo, que é o oposto disso. É você literalmente sair desse pacote de preferências, desse lugar individual de decidir e aprender a decidir em unidade. Tem a ver com a live que a gente fez com a Mia aqui sobre estar em oração, que é como é que eu abandono esse indivíduo para me alinhar com um fluxo maior, né? Para me alinhar com a vontade de Deus para mim. E isso é muito, muito, muito profundo. Tem aqui, quando você falou, né, tem aqui o lugar de que o ego convence a gente que a gente realmente sabe o que é o melhor, assim, né? O que realmente é o que a gente, primeiro, né, o que a gente realmente quer, né, que aí já mostra que a gente não sabe nada do que a gente quer, né? Se a gente for observar, né, nossos desejos, né, vontades, se a gente for olhar com um pouquinho, assim, de desapego, né, e sinceridade para nossa mente, a gente fala, eu sou doido, né? Porque 2 segundos atrás eu tô querendo isso. 2 segundos agora eu já não quero isso mais. E convencido, né, de que não, eu Era o sei, melhor para você. isso é o que é melhor para mim. E pro outro, né? Porque você ainda quer tem pro escolher pro também. outro e acha que sabe o que é melhor para ele. E pro outro. Pra tudo, né? Gente, A é gente insano. acredita em várias pessoinhas. É insano. E nesse lugar, quando você entende profundamente, as experiências mais profundas que eu tive praticando um curso em milagres veio desse lugar. Veio de entender o quanto as minhas escolhas como Paulinha não me levaram para a felicidade, para a paz. A gente precisa de muita humildade para reconhecer isso. Para mim, esse é o primeiro passo de uma caminhada espiritual autêntica, sabe? Você ter essa humildade de reconhecer, eu não sei escolher. Eu não sei. E eu queria te convidar a fazer essa pergunta aqui agora mesmo. Assim, todas as decisões que você tomou para você te trouxeram de verdade paz e felicidade? Sabe? Aonde que te levou? Quando eu entendi isso profundamente, eu falei, meu Deus, eu não quero escolher mais nada. Escolhe para mim. A minha vida inteira, né? Eu falo que tem literalmente uma vida A, C e DC, né? Antes de Cristo e antes do curso, e DC depois de Cristo, depois do curso, porque é completamente diferente. E é todo o processo de entregar essas decisões para o Espírito Santo fazer para mim. Hoje eu não escolho, ainda a Paulinha entra, obviamente, e aí eu vou falar da parede que o Gabriel falou, porque é muito perfeito, como que eu aprendo a tirar a Paulinha da frente, né? A não decidir como Paulinha, e sim entrar em oração e decidir com o Espírito Santo.
Então a Paulinha ainda entra em algumas coisas, ainda vejo a Paulinha querendo escolher uma roupa de acordo com o autoconceito, cabelo, maquiagem, sabe essas coisas? Tipo, casa, né? A gente tá fazendo essa obra, eu vou contar o caso. Então a Paulinha ainda entra, sabe? Em muitos momentos. Mas assim, hoje eu sei o custo dessas escolhas de Paulinha. E cada vez mais eu consigo menos fazer essas escolhas sozinha. Né? E Jesus fala isso nas regras para as decisões, ele fala, o seu problema é que primeiro você ainda primeiro decide, depois impede criança. E ele está ensinando, não, faz o contrário. Então hoje, e eu fui aprendendo a entregar essas grandes decisões, tipo assim, eu não escolhi com quem eu ia casar, não fui eu que escolhi. Inclusive, eu conto esse caso, todo mundo ficou horrorizado, né? No nosso noivado eu falei isso, eu falei, se a Paulinha fosse escolher, a última pessoa do mundo seria o Gabriel. E todo mundo, você é louca falar isso. Mas é verdade. De acordo com o autoconceito de Paulinho, não era. Foi Deus que mandou. E eu permiti nesse lugar, sabe? Tipo, trabalho, não escolho. A gente não escolhe com quem a gente trabalha. Tipo, chega, sabe? Os lugares que eu vou, tipo, as coisas chegam desse lugar, sabe? Você experimenta, você realmente vê que não tem um indivíduo ali escolhendo, sabe? Tem como a gente experimentar esse lugar. Você experimenta um propósito maior nisso, né? E aí é incrível que a gente vive quando a gente realmente entrega, né? É um treino de aceitação e confiança, né? Porque no início a gente tem que confiar cego mesmo, a gente não consegue ver, né? Aí aos poucos a gente vai sendo convencido, né? E aí, às vezes, antes a gente fugia de determinadas pessoas, né? Porque, esse tipo de pessoa eu detesto, não vou conviver com isso. E aí depois você vê que não, eu preciso dessas pessoas. Aí você fala, poxa, é através delas que eu vou conseguir ver o que tá aqui que eu não tô vendo e que mantém eu preso nas crenças e pensamentos que me deixam no sofrimento, né? Que me deixam no inferno aqui mesmo, né? E aí aos poucos a gente vai saindo desse lugar de tipo, não quero essa pessoa, sai de perto de mim e vai tipo, Jesus, não gosto dela, mas tudo bem, vamos lá. E aí você vai abrindo, né, um pouco, até chegar no momento que acho que a gente nem deve ver mais isso, né? É só tipo, mais uma oportunidade. Mais uma porta aí para ser feliz. Esse ponto que você está falando é justamente o ponto, eu sinto, na jornada espiritual, em que a gente compreende que o conteúdo é mais importante que a forma. Tá? Porque a grande armadilha, o que o ego faz para deixar a gente preso nesse jogo insano de escolhas na forma, né? Ele deixa as formas muito atraentes e te dá motivos para você se identificar muito fortemente com a forma. A forma ela tem que ser muito real para você. E realmente, quanto mais equivocado, percebam, quanto mais equivocado você tá, mais você tá acreditando que aquela escolha na forma precisa ser feita. Sabe? É impressionante. E eu tenho vários lembretes sobre isso, né? Que quanto mais real parece a forma, mais longe você tá da verdade. Quanto mais real a forma parece para você, mais longe está da verdade, porque a verdade é conteúdo. Não tem nada a ver com a forma. E nesse ponto que você está compartilhando, né, quando a gente já consegue compreender que, na verdade, porque, de novo, quando eu estou muito equivocada, minha mente está dividida, eu estou realmente acreditando que eu estou escolhendo entre, sei lá, esse lugar ou esse outro, essa ou essa pessoa. Eu tô realmente acreditando que é isso. Quando eu foco no conteúdo, eu consigo ver, puxa, na verdade, não é sobre a forma, é o que essa pessoa me mostra da minha mente. Esse é o conteúdo, essa é a grande virada. E é isso que Jesus vai ensinando a gente a fazer, não é à toa que ele vai treinando a nossa mente no curso de milagres, nesse lugar, assim, foca no conteúdo. O que você pensa e sente sobre essa pessoa? O que você pensa e sente e acredita sobre esses lugares, sobre essas, sabe? Ele vai te levando para o conteúdo, até que você entende que o conteúdo é mais importante que a forma. Quando você entende que o conteúdo é mais importante para a forma, você vai para esse lugar que eu compartilhei agora, que é tanto faz a forma. E tem uma parte no livro que ele fala que, eu não sei direito as palavras, mas a mensagem é quanto mais a forma, se eu tô focado na forma, eu perco contato com o conteúdo. Entende? E o contrário também, se eu tô focado no conteúdo, se a cura, né, se o que aquele símbolo, porque pessoas, lugares, situações, gente, são só símbolos de ideias que estão na mente, né? São projeções de ideias.
Então, quando o conteúdo é mais importante, a forma fica irrelevante. E aí você consegue, e esse é o grande treino, eu acho, e o grande desafio da caminhada espiritual, que é como é que eu transcendo a forma? Como é que eu acesso quem eu realmente sou? Ou seja, como que eu acesso um estado de paz, perfeita alegria, independentemente da forma? Independentemente do que a forma está me contando. Porque isso é possível, que foi esse lugar. Eu falei, com Jesus, esse é o lugar. Não tem esforço, não tem melhor ou pior, não tem trabalho mais fácil ou mais difícil. Não tem, sabe, não tem esforço, é o que ele fala. E quando a gente estava conversando sobre isso, que a gente tirou um momento e falou, vamos fazer uma oração, porque eu quero aprender isso. Como é que eu faço para servir sem esforço? E como que a gente faz para realmente entender e viver aquilo que ele fala, de que quando eu aprender a decidir com Deus, todas as decisões serão tão fáceis quanto respirar. O que é isso? Tá lá nas regras para as decisões ali, ó. Quando eu aprender a decidir só com Deus, todas as decisões serão mais fáceis do que respirar. Como que é isso? Imagina viver isso. Com certeza não é o que a gente experimenta quando a gente acha que tem escolha na forma. É absoluta. A escolha na forma, ela vem com uma inquietação. Gente, percebam. Toda vez que a gente acha que tem que tomar uma decisão na forma, é inevitável você não experimentar inquietação. Você fica inquieto. Né? Você tem peso, tem culpa, tem responsabilidade, tem imaginação, tem expectativa. Isso você fica inquieto. Inquietação é o contrário da paz. A gente projeta o ego, né? Leva a gente pra confusão total, né? Tipo, de um futuro totalmente catastrófico, né? Baseado na nossa decisão. Ou num futuro totalmente maravilhoso, né? Que também é ilusão. Maravilhoso, assim, né? Baseado na nossa decisão, né? Então, vamos lá. Essa questão da inquietação é muito importante, é inclusive muito prática para eu identificar. Toda vez que eu estou experimentando uma inquietação, significa que eu estou acreditando que eu preciso tomar uma decisão na forma. E aí eu não estou fazendo o quê? Esse movimento que eu preciso fazer com a mente, que é o que Jesus fala, tem uma decisão só. É uma escolha só que a gente tem que fazer diante de tudo. É um propósito só aqui nesse mundo, que é a cura. E a gente está aqui para aprender isso. Sabe? Gente, é a coisa mais linda, quando a gente consegue mesmo entender isso, esse é o lugar da paz. Esse é o lugar da paz. Porque se a crença nas tomadas de decisões, nas escolhas aqui no mundo me traz inquietação, se eu entendo que eu não tenho escolha na forma, que eu só tenho é o que ele fala, tem uma escolha que você faz que desfaz todas as outras. O que é isso? É esse lugar da mente, pessoal. E foi esse ponto que eu falei, vamos gravar, porque isso aqui tá muito incrível. É a gente conversar sobre essa única escolha que a gente tem. A única escolha. Inclusive, tem um livro do David Hoffmeister sobre isso, que é O Propósito é a Única Escolha. A gente tem ele em PDF na lojinha da Frequência do Amor. Vamos deixar o link aqui embaixo para quem sentir de se aprofundar. É um livro pequenininho, ele tem acho que 46 páginas, mas é muito profundo e ele fala disso, assim, dessa única decisão, essa única escolha que a gente tem que tomar e que resolve todas as outras. E como que é isso, né? Como que é isso, Gabriel? Que escolha que é essa que eu tenho que tomar? Pois então, né? Foi onde a gente chegou, olhando para a história da parede, né? Agora sim, olha essa história da parede. Como que é didático. Acho que você pode contar, né? Acho que você tem mais detalhes específicos. Tá, vamos lá. E aí a gente volta. Daí você volta que eu queria que você compartilhasse aquilo que a gente viu junto mesmo. É o seguinte, ontem a gente tá fazendo uma obra, né? Enfim, a gente está em obras do que parece ser uma casa, né? Que tem já um propósito maior, um propósito de cura, então não é uma obra, né? Não é a forma obra. Fui visitar a obra, não, fui visitar a arquiteta que está cuidando do projeto da obra. E aí, no projeto, e ontem foi um dia, assim, muito intenso, muito profundo, cheio de curas, milagres, minha mente estava, assim, muito clara. Muito clara. Eu tava vindo aí, realmente foi, nossa. Na hora que eu vi o projeto, ela fez uma sugestão de alteração no projeto, que seria uma parede de pedras. Linda. A Paulinha olhou e falou, uau, eu queria mais pedras, dar um aconchego. Eu vi a Paulinha ali, ó. Nossa, parede de pedras. Só que a minha mente estava tão clara, mas tão clara, que eu não consegui ouvir essas preferências da Paulinha.
Olha onde está o discernimento e olha onde está essa escolha pelo propósito. Porque ali eu vi que eu tinha essa escolha, parecia que eu tinha essa escolha, né? Poderia me identificar com a Paulinha ali e ficar naquele lugar. Nossa, essa parede de pedra, que linda! E realmente ficou lindo e tal. Aí, gente, é muito didático essa situação mesmo, assim. E como minha mente estava clara, minha escolha pelo propósito foi maior ali. E aí, o que acontece quando a gente tem essa escolha pelo propósito na frente? Assim, eu quero a visão além da visão individual, além das preferências individuais, você ganha a visão de Cristo. A visão de Cristo, ela é compartilhada livremente com aqueles que pedem para ver. É isso que o Curso Milagres fala. Pede para ver que você vai ver. Né? Pede a visão de Cristo que você vai ver. Só que muitas vezes a gente não está pedindo, por quê? Porque a gente está escolhendo como Paulinha. Você prefere ver a parede que você gosta, que você prefere. Né? Nessa situação, minha mente estava tão clara que eu falei, não, qual que é a visão de Cristo? Na hora que eu vi isso, e claro, gente, não foi, né? É um processo fluido ali, que eu estou contando didaticamente, tentando compartilhar, mas é uma experiência, né? Na hora que eu olhei para o projeto, a visão de Cristo, ela te mostra que esse lugar que a gente começou falando, já está feito, o roteiro está escrito. A visão de Cristo compartilha isso com você. Não tem decisão para tomar na forma, porque ela, inclusive, tinha uma decisão, põe a parede de pedra ou não tinha, ou não põe? Não, aí a visão de Cristo te mostra, não, já está feito. Aí quando você olha, é na sensação. Eu olhei com a visão de Cristo e falei, essa parede não tá assim. No presente. Aí eu lembro na hora dessa sensação, eu falei, mas a parede nem existe ali, como? É um projeto, como que ela não tá assim? Entende que ele estava me mostrando? É uma visão de Cristo, presente. E aí o que acontece com isso? Paz. Nesse lugar, as decisões são tão simples quanto respirar. Nesse lugar, eu vejo que eu não tenho escolha na forma. Já é assim, a parede não é de pedra. E aí onde que entra toda a meleca do mundo? Gabriel. É onde a gente acha que essa decisão vai estar com a gente, assim, né? Na forma, né? Eu tava olhando para isso aqui agora, eu tava até pedindo para Jesus me lembrar, porque o ego já vem querendo esquecer, né? Fazendo a gente não lembrar, né, do que a gente viu, telefone, né? esse aqui é ao vivo mesmo. Bem-vindo à nossa reunião. Aí, ó, são só símbolos. Mas é esse lugar de confusão, né? Assim, que na forma a gente só vai escolher com o ego, assim, não tem escolha na forma, né? Que é o que não é nem escolha, né? Tipo, é o que é já, é a visão, é o que você vai ver. Não tem. Eu acho que é esse lugar onde que a gente não experimenta conflito que nem respirar, sabe? Não precisa fazer força, não, já é isso. Não tem duas opções, né? E eu vejo que a gente conseguiu ver, né, esse lugar assim mais claro de que a decisão é de escolher essa visão, né? A decisão e aí é onde que tem alguma lição até recente do livro fala que para você ver como Cristo você vai ter que abrir mão das outras, né? Sim. E aí onde eu acho que foi quase onde a gente falou assim, não, vamos gravar mesmo isso aqui, né? Não, vamos gravar isso aqui, foi quando a gente chegou no lugar de que é onde que a gente precisa estar muito presente para ver qual é a verdadeira oração do nosso coração, para ver, realmente, eu quero realmente a visão de Cristo ou eu não? Porque se você pedir para ver, você vai ver. Só que vai você tem ver. medo de ver, porque muitas vezes não é o que você queria. A Paulinha queria parede de pedra, entende? Ela queria tem uma preferência ali. E esse é a meleca. Porque na hora que a gente coloca a preferência, você fica num lugar... você fica alienado naquilo. E aí é o lugar do sofrimento. Porque essa parede de pedra não vai acontecer. Ela já não é de pedra. Eu tô falando, eu vi no presente, já tá feito. Esse é o lugar de paz, já tá feito. E aí, quando eu coloco a preferência na frente, vai ter esforço, porque eu vou ficar tentando fazer a parede ser de pedra. É onde Entendeu? a gente consegue experimentar esse lugar de que o roteiro está escrito, mas a gente consegue escolher como que a gente vai assistir ele, né? Num cineminha legal, Nossa, com Jesus do lado, ou num lugar tenebroso, com ego e todo o esforço, né? E vai ser a mesma coisa, tipo, vai ser a mesma a parede não é de pedra. Entendeu? Vai ser a mesma coisa. Aí você pode escolher, eu vou sentar aqui com Jesus, com a pipoquinha e falar, vamos ver o que precisa acontecer
para que essa parede realmente não seja de pedra, ou eu vou com o ego, não, vai lá, você consegue fazer, manifesta, nananã, nananã, quero que seja diferente, porque o ego, ele, lembra, o apego à forma é tão grande que tudo é sobre a forma, né? E aí, gente, aí beleza, teve essa situação. Aí tem uma outra coisa que eu acho que complementa isso, que até fecha essa reflexão, que é o seguinte: quando você senta com Jesus e fala, eu quero a visão de Cristo, me mostra. Ele vai te mostrar. Você vê. E não é uma visão, é ver, você entende. E isso te aquieta, vem com paz. Sabe aquela inquietação de, nossa, eu tenho que decidir, faço ou não faço? Calma, você fica em paz. Você vê, você sabe. É o conhecimento, você sabe. É um lugar de certeza. Você descansa isso é descansar em Deus. Você pede a visão de Deus, de Cristo. A visão te é dada, ela é compartilhada. E você descansa em Deus. Tipo, não há nada. Nesse lugar você não precisa fazer nada. E pode ser que a visão seja, a parede é de pedra. E ainda assim você não ia ter que fazer nada. É um lugar de descanso. Aí, por quê? Porque as coisas vão ser feitas através de você, né? Porque nessa situação específica, tanto a parede de pedra quanto de pedra ou não de pedra, que eu ainda nem sei como que vai ser, mas eu vi que não é pedra. Eu não sei se vai ser uma textura, se vai ser tinta. Eu não sei. Tem coisas que parecem ser feitas nesse processo para eu conseguir para isso essa visão se manifestar, entre aspas, na forma, né? Ou não, pode ser que nem tenha parede. Eu não sei, gente. Nesse lugar, assim, realmente não importa, entende? O futuro não importa, o passado não importa, nada importa. Esse processo, quando você está descansado, quando você aceita que não tem decisão, ele fica leve. Ele fica sem esforço, porque você vai fazer o que precisa ser feito, na verdade. Você vai aceitar que as coisas sejam feitas através de você, entende? De um lugar leve. Então, opa, isso aqui precisa acontecer. Aí você fica óbvio, ó, isso aqui precisa ser feito agora. Isso aqui não. Sabe, você vai nessa sensação aí, é uma fluidez, é uma dança, é outra coisa do que estar ali com o ego, de esforço e planeja, vai e não vai. E aí nesse lugar, que é onde eu queria encerrar essa reflexão aqui, que foi o que eu vi ontem, eu falei, uau! Porque nesse lugar a resposta já estava ali. A visão de Cristo me foi compartilhada, mas o contexto também já estava me mostrando isso. Porque pode ser que alguém esteja assistindo agora e fale, Paulinha, para você é fácil, você está aí treinando, então você sabe o que é estranho aí de visão de Cristo. Eu não tenho essa visão. Ok, olha para o contexto então. O contexto já está te contando que tudo já está feito. Como? Nesse contexto específico, lembrando que você pode aplicar isso para qualquer contexto que tiver na sua frente. Tinha muitas barreiras e dificuldades para aquela parede de pedra. Tinha questão com o engenheiro, tinha questão com o fornecedor, e não significa que os problemas, né, que a gente percebe não poderiam ser ultrapassados, porque pode ser que na visão, quando você tem a visão de Cristo, você fala, olha, vão ter coisas, mas isso vai acontecer mesmo assim. Só que quando você faz essa leitura do contexto, o contexto também te mostra se você está presente. É aquele ensinamento, para mim, um dos ensinamentos mais profundos do curso, que inclusive o lembrete, o que falta lembrar que nada falta, vem desse lugar, que é o agora já tem tudo que você precisa para acessar essa visão de Cristo, independentemente da situação que você esteja. O agora. Esse treino de olha para o contexto, o que as testemunhas estão te contando? Se você tiver essa intenção de cura, vai ficar óbvio. A gente sempre fala na frequência, né? Que fica óbvio, brilha. E se não tá, pede. Jesus não tá óbvio. Qual que é a sua vontade aqui? Simbolicamente, a gente está perguntando isso. Qual que é a visão de Cristo? O que já tá feito aqui que eu não tô vendo? E é gostoso demais quando você vê e aí você só flui até essa visão, né? Sem essa sensação de esforço, sem a sensação de escolhas pessoais, individuais, sem inquietação, sem conflito. Tão fácil. Quanto a respirar. Tá na minha mente, assim, esse lugar de que o que traz, né, esse conflito, né, é justamente essa resistência de desapegar dessas ideias que estão na frente da gente ir lá e realmente escolher ter a visão de Cristo, né? Porque se a gente fala, eu quero ter a visão de Cristo, eu quero. Se você quiser ir agora, você pode, pede, você vai sentir. A gente não precisa nem explicar. Mas
quando a É o gente fala assim, apego. aí a gente fala, né? Começa externa, primeira coisa, né? Começa do lado de fora, né? Do lado que não é dentro, né? Mas já é o início, né? A gente já vai começando a ver tudo que tá na frente, né? Só que aí é geralmente nesse momento que a gente já, o ego já fala, olha aí, não tem ninguém te respondendo, não tem visão de Cristo nenhuma não, meu filho, sai daí. E aí é hora de que a gente tem que continuar, tipo, vai fundo, assim, tipo, olha, é aquilo, né? Acho que você já falou em alguns vídeos, eu lembro, acho que de algum workshop também, é tipo, vem o medo, assim, né? Tipo, inicialmente ele assusta e a gente já quer correr, mas se você olha mais um pouquinho, assim, espera mais um pouquinho, de repente, Dissolve. e aí você vê o que que tá ali, né? Só que a gente precisa ficar, né? E é o que a gente. E não parece que é o ego, né? O capetinha parece e fala, ah, você não faz isso. Não, parece que é você que não, isso é muito medo, né? Então por isso a gente precisa muito desse lugar primeiro, acho que aceitação, assim, né? De, ok, isso aqui tá acontecendo, eu tô experimentando essa cena, né? Segundo, olhar, né? Tipo, para isso mesmo, assim, tá aqui, então deixa eu olhar, não vou correr disso, né? E vai fundo, chama Jesus, né? É só com ele que funciona, Só. é só com, só com Não, essa mas olha energia. que lindo, isso que você tá falando, na verdade, é a beleza do nosso caminho aí que entra o que a gente fala tanto, né, que tá no livro, que são os companheiros poderosos. Né? O que, que é um companheiro poderoso? Aquela pessoa que também quer a cura e que vai ficar na sua frente ali, sabe, um alfinetinho aqui, ó. Sabe? Olha para isso aqui, você tá incomodado, né? Tipo, nessas horas, né, de você ter um parceiro mesmo, alguém junto ali, sabe? Para olhar é muito importante, porque realmente a reação do ego é fugir, não Sim, olha. Não olha para isso, é melhor não, né? E é muito medo. E aí essa coragem de ficar exatamente. no medo para ultrapassar ele, mas e aí nessas horas Jesus cuida e traz esses companheiros poderosos, né? Pra gente poder ver. Exatamente, porque vai ser o que aquilo talvez não afeta ele tanto, né? É Assim, ele não isso. tem tanto medo daquilo mais, ou na história Ou dele às vezes aquilo ele não já faz viu sentido. É, já isso, e viu. tem essa dança que acontece que eu vejo, é tão lindo, né? Na comunidade a gente vê muito isso, né? Assistindo entre a gente, com os alunos acontecendo, essa dança. De às vezes uma pessoa foi lá e olhou para aquele tema específico, que parece aquela forma específica. Quando curou isso, chega uma pessoa pedindo como oração de curar aquele mesma questão, entendeu? É muito lindo, tem uma perfeição mesmo nesse plano. Mas a grande barreira disso foi o que o Gabriel falou, e é nesse ponto que a gente tem que ficar muito vigilante mesmo, é o controle. Foi o que eu falei no início aqui também, né? A gente tem muito controle, muito apego, muita identificação a esse pacote de preferências. E aí, quando esse controle entra, você não quer. A única coisa que custa a visão de Cristo, a gente só não tá vendo tudo o tempo todo com a mente absolutamente clara e em paz por causa disso, por causa dessas preferências, por causa dessa individualidade, por causa desse controle, dessa que na verdade o curso Milagres fala que esse é um problema de autoridade, né? É você querendo ser autor da sua própria vida e viver uma vida sozinho, separado, sendo que na verdade nós somos um, né? Então a grande barreira para compreender e viver tudo isso aqui que a gente está falando é realmente essa individualidade, essa autoridade, né? Esse problema de autoridade que a gente tem. Exato. Oh, curioso, ontem eu experimentei ir fundo, assim, e eu tava num lugar muito, assim, preso no labirinto, assim, e é muito curioso, assim, porque o ego me trazia passagens do livro, assim, do curso, e o ego, assim, hoje eu acho que é o ego, né? Na hora eu ficava tentando, sei lá o que na hora eu interpretei, mas aí eu tentava usar aquilo e não era, sabe? Porque, tipo, não era aquilo ali, eu tava só, tipo, distraindo, né? E aí quando eu falei, não, eu vou olhar mesmo para isso aqui que me traz vergonha, que eu tenho, talvez, que me tem vergonha até de falar sozinho no meu quarto, só eu, imagina. E olha, tava lá, tava na minha cara, né? E aí eu fui e olhei assim, e vi, e foi indo para esse lugar de tipo assim, cara, eu não sei de nada, eu não faço ideia do que é, do para que serve coisa alguma. É, lugar de me peguei indo para um lugar de, tipo, poxa, velho, eu tô na frequência, né? Eu tenho que ser um professor, eu tenho que saber alguma coisa, né? E aí eu falei, poxa, eu não sei nada, mano. Nossa, Jesus, eu não sei nada, não sei nada. E foi nesse lugar onde que parece que foi quando eu consegui ver a mão dele para pegar, assim, porque enquanto eu não fui lá e falei, e realmente, e não é só falar, né? É realmente
eu entendi, eu falei, mano, não sei. Porque antes eu ainda pedia ajuda, mas pô, Jesus, eu preciso é disso que eu preciso, é essa ajuda Pegar que eu da forma preciso. ainda, né? Exato, né? E às vezes é até uma forma que, não física, assim, mas é uma forma na mente, né? Sei lá. E aí, e aí a gente fica achando que é aquilo, né? Mas a gente não sabe nada. E aí, às vezes, é uma coisa totalmente diferente que a gente precisa, né? Por isso que é muito. Acho que a lição de hoje, eu acho que traz isso, né? Que a gente. Acho que é uma revisão dessa lição, né? Que a gente não conhece os nossos reais interesses ou A gente algo do não tipo. percebe os nossos A gente maiores não sabe o interesses. que realmente a gente quer, assim, nem na ilusão e nem na verdade, né? Que, tipo, na ilusão menos ainda, né? Ai, ai. É muito lindo isso. Nossa, é muito lindo. E continua sendo esse jogo do ego, né? De nos controlar na forma, né? De ficar tentando usar a verdade, trazer a verdade para a ilusão. E não, é o contrário. Você precisa levar essa ilusão para ser corrigida, né? A gente precisa. A decisão de cura é justamente essa, assim, ó. Eu escolho olhar para esse conteúdo que está aqui e eu escolho abandonar isso aqui porque eu quero a visão de Cristo, eu quero a paz, eu quero a alegria, a felicidade acima de tudo. Não, eu tô... Jesus, é um fé das unhas. Eu vi um vídeo hoje cedo, acho que do seriado The Chosen, e aí no vídeo é uma parte que Jesus está falando, Com o Little James. Little James é o Thiago, não é? Eu acho que é o Thiago. eu não faço ideia, mas eu acho que tipo, era um seguidor, né, discípulo, sei lá, que era muito fiel, assim, né, tinha muita fé. Só que ele tinha, só dando um contexto, acho que está no episódio 2 ou 3 da terceira temporada, essa cena de Jesus com o Little James, que eu acho que é Thiago. Me ajudem aí, gente. Que ele tinha uma deficiência física. Ele tinha um problema na perna. E aí Assim. ele estava ele é um discípulo de Jesus e ele estava com Jesus já há muito tempo. Ele assistiu todos os milagres. Enfim, só que ele tinha medo ele não pedia Jesus para curar. E essa foi a primeira vez que ele foi lá. Por que você não me cura, né? Isso. No vídeo ele meio que vai bem com vergonha, assim, né? Tipo, pedindo e tal. E aí Jesus pergunta ele: você acha que é possível mesmo? Você acredita que eu posso te curar? E aí ele fala: pô, ele meio que titubeia, assim. E aí Jesus fala: pô, eu acho que pelo que você já viu fazendo, você acredita, né? Você sabe, né? Que eu sou capaz. Você sabe que eu posso, né? E aí, acho que ele pede, né? E aí Jesus fala que ele fala algo do tipo: pela graça e vontade de Deus, eu poderia te curar agora, assim, pelo que você é de verdade, né, a sua essência, mas eu não te curo porque eu confio em você. E aí ele já olha assim, ele faz uma expressão assim diferente, não faz sentido, né? E aí Jesus explica para ele que, poxa, já tem milhares e milhares de pessoas que vão contar a história de que voltaram para Deus porque foram curados, né? E vão vir mais e mais ainda, né? Mas não é essa a história que você pode contar. Você pode contar a sua história, né? E aí ele fala a sua história de que, apesar disso, você continua louvando e apesar de na tradução eles falam sofrimento, mas eu acho que aqui cabe uma tradução diferente, assim, né? Apesar disso que parece ser esses treinos, né, que vem, a história que você vai contar depois, que apesar de tudo isso você continuava firme, né, fiel a Deus, porque você sabia que isso aqui era uma passagem mínima comparado com a eternidade que te espera lá de perfeita paz e amor. E, e isso me fez lembrar desse vídeo, né? Porque ontem, quando eu tava lá passando mal pra caramba, eu tava xingando Jesus pra caramba. Pô, Jesus, como assim, velho? Me ajuda aqui, né? E aí agora caiu minha ficha que eu falei, caraca, velho, se eu não tivesse, se aquilo ali não tivesse acontecido, muito provavelmente eu talvez a Paulinha estaria aqui, né?
não vamos entrar nesse e se, né? Mas, poxa, era para eu estar aqui, tipo, para poder compartilhar isso aqui agora e fazer sentido, né? Porque isso acabou de fazer sentido. Né? Se você voltar no vídeo aí, você vai ver que eu comecei a rir, foi a hora que começou a fazer sentido. Eu falei, olha ele de novo. Miserável. E eu acho que é a questão da confiança, assim, né? Porque nesses momentos a gente pode fugir, né? Nesses momentos que a gente não consegue ver ou não tem a visão, né? Mas espera um pouquinho aí. A visão Espera vai mais um vir. pouquinho. Às vezes é boa, nossa, se você não tá tendo essa visão ainda, é só porque tem cura ainda. Mas aguenta firme, porque é garantido. Inclusive, pra mim, essa cena que você tá falando é uma das cenas mais profundas do The Chosen mesmo, assim. É muito linda. E inclusive, Jesus fala depois, ele fala, a sua cura vai vir. Sabe? Tipo, calma. Só que aí e é uma grande lição de forma e conteúdo. Isso que ele tava ensinando pro Little James nessa cena. Porque é nesse lugar, assim, a sua paz e a sua felicidade não dependem de forma alguma. Não dependem da sua perna curada, sabe? A sua fé não pode depender da cura na forma. A cura não é na forma, gente. Ele fez todo um manual ali de psicoterapia e um curso de milagres para falar sobre isso. A cura não é curar sintoma, não é na forma, é fazer feliz. Curar é fazer feliz, curar é o reconhecimento da paz, que não depende de nenhuma forma. Então é uma grande lição mesmo de tudo isso que a gente está conversando, assim, ó. De novo, aquele lembrete, se a forma está muito importante, se você está querendo muito uma resposta específica na forma, ou que as coisas aconteçam de uma forma muito específica, ou se você acha que você tem que tomar uma decisão de uma forma muito específica, cuidado. Normalmente esse é o momento da gente dar um passinho para trás e, como Jesus convidou o Little James para fazer, espera. Espera, tem um propósito de você estar vivendo absolutamente tudo que você está vivendo por você, para o seu próprio, para a sua própria cura e por todos. O Gabriel falou que teve esse entendimento dele ter ficado ali, entende? Agora está abençoando todos, né? É muito perfeito. Esse é realmente um plano muito perfeito. A gente só precisa mesmo aprender a fazer a única escolha que nos cabe fazer aqui no mundo, que não é entre formas. É realmente sobre o propósito pelo qual eu vou usar ou não as formas aqui no mundo. Beleza? É isso, né? Tem mais alguma coisa aí? Eu acho que é isso. Acho que tem uma oração, né? Jesus, que eu possa tatuar isso na minha alma, né? E não esquecer disso, né? E se eu esquecer, que eu me lembre de pedir você para me lembrar, né? Que você já faz isso tão bem, né? Ele já tá no controle de tudo. É isso aí. A gente tá sempre a uma escolha disso. Beijo, amores. Obrigada. Até a próxima. Até.